Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos ver os clássicos mais desiguais do futebol mundial. Aqueles duelos entre times de tamanhos bem diferentes, mas que por algum motivo se odeiam, são rivais. Começando por Bayern de Munique e 1860 Munich, essa rivalidade nasceu por conta dos dois clubes serem da mesma cidade, Munique. Até os anos 60, a disputa era bem igual. Inclusive, o primeiro título de Bundesliga de um clube de Munique foi do 1860. Mas a partir dos anos 70, a coisa foi se invertendo. Franz Beckenbauer, para muitos o maior zagueiro da história do futebol, era torcedor do 1860. Porém, na adolescência, levou um tapa quando jogava contra a equipe e acabou fazendo toda a sua carreira no Bayern de Munique. Gerd Müller, o maior artilheiro da história do Bayern, tinha um acordo com o 1860. Porém, na hora de assinar o contrato, o representante do clube azul misteriosamente perdeu o trem. E quem apareceu lá foi um dirigente do Bayern, com quem ele acabou assinando, e o resto é história. Desde então, muito graças a esses dois jogadores, o Bayern dominou não só a cidade, como o país. O 1860 acabou se tornando um time de segunda, terceira divisão. O retrospecto mostra essa discrepância. São 105 vitórias do Bayern, 49 vitórias do 1860 e 51 empates. Vale dizer também que esse confronto não acontece desde 2008, porque o 1860 não consegue sequer estar na mesma divisão do Bayern. Hoje em dia é mais comum ver esse duelo entre os times B, lá nas camadas mais profundas do futebol alemão. Indo agora para a Espanha, temos um interessante clássico catalão, Barcelona contra Espanyol. Essa é mais uma rivalidade criada a partir da região dos clubes, afinal eles são os dois principais times da região da Catalunha. Porém, nele temos mais uma camada de complexidade, a questão política. O Barcelona é muito alinhado com as causas da Catalunha. O clube sempre se posicionou fortemente em prol da independência da região. Já o Espanyol, o contrário, ele é muito mais submisso ao governo central da Espanha. E mal dá para comparar a proporção dos clubes. O Barcelona é o segundo maior vencedor espanhol, pentacampeão de Liga dos Campeões, tricampeão mundial, um dos times mais reconhecidos e consagrados no mundo, enquanto o Espanyol é um time medíocre na Espanha, que vale dizer que sempre conseguiu se manter na primeira divisão, sempre que ele bate na segunda ele consegue voltar rápido, mas nunca conseguiu chegar além da terceira colocação. A título de comparação, o Espanyol só conseguiu terminar à frente do Barcelona na primeira divisão em 4 oportunidades, já o contrário aconteceu 84 vezes. E para quem gosta de falar que o clássico iguala os desiguais, aqui não é bem assim que a banda toca. Esse clássico sempre foi um massacre. O Barcelona tem 126 vitórias contra apenas 44 do Espanyol e 46 empates. Quase 3 vezes mais vitórias do Barcelona. Mas tem que dar a César o que é de César. A maior goleada na história do confronto é do Espanyol, que aplicou um 6-0 no Barça na La Liga de 1951. Outro clássico regional bem desigual na Espanha é Valência e Levante, que fazem o derby de Valência pelos dois clubes serem os mais representativos da cidade de Valência. Mas eu particularmente gosto de chamar esse de clássico do morceguinho. Tá certo que o Valência não é nenhum Barcelona nem nada, mas é um time muito tradicional, tem 2 finais de Liga dos Campeões, 6 campeonatos espanhóis e tal. Mas ele tá aqui porque o seu rival é um átomo. O Levante, ao longo de sua história, passou mais tempo na terceira divisão do que na primeira. A melhor fase da sua história foi agora nos anos 2010, quando ele conseguiu se manter por alguns anos na primeira prateleira. O Levante precisa levantar muito peso para ser alguma coisa no futebol espanhol. E como ele ficou pouquíssimo tempo na principal categoria, esse não é um clássico com tantas partidas disputadas. Foram 23 vitórias do Valência, 10 empates e apenas 12 vitórias do Levante. Vale dizer também que o Levante não vence o Valência fora de casa desde 1937. Pega esse tabu. Juventus e Torino fazem o Derby della Mole. Isso porque quando a Juventus enfrenta o Torino, é mole ganhar. Brincadeira, não é por isso. Mas esses são os dois principais clubes da cidade de Turim, e antigamente era um duelo muito parelho.
Nos anos 40, o Torino tinha montado um dos melhores times da história do futebol, praticamente a seleção italiana, quase imbatível. Não à toa conquistou 5 campeonatos italianos seguidos. Porém, em 1949, quando voltavam de um amistoso com o Benfica em Portugal, o avião que transportava toda a equipe do Torino se chocou contra o muro de uma basílica, ceifando a vida de todos os atletas e comissão daquele time. Após esse trágico acidente, o Torino nunca mais foi o mesmo, só conseguiu vencer um título italiano de novo nos anos 70, e viu seu rival local, que tinha praticamente o mesmo número de títulos, vencer mais 29 edições e se consagrar como um dos principais times do mundo. Dali em diante, o clássico se tornou barbada para a Juventus. 95 vitórias da velha senhora, 59 empates e 56 vitórias do Torino. Partindo agora para a Inglaterra, vamos abrir falando do clássico entre Liverpool e Everton, o derby de Merseyside. Esse duelo tem algumas particularidades. Anfield e Goodison Park ficam muito próximos um do outro, e muito antigamente, o Anfield, hoje casa do Liverpool, pertencia ao Everton. O Liverpool, inclusive, foi fundado com as cores azul e branco e se chamaria Everton Athletic, mas a Federação Inglesa não aceitou reconhecer outra equipe com o mesmo nome de Everton. Esse é um clássico que a situação era bem diferente antigamente. Até os anos 60, o Everton tinha mais títulos ingleses que o seu rival. Nos anos 90, os dois chegaram a ser os maiores vencedores do campeonato inglês, mas a partir daí o Everton não conseguiu mais acompanhar e o Liverpool vem cada vez mais abrindo um abismo de diferença para o seu rival. Hoje são 99 vitórias dos Reds, 68 dos Toffees e 77 empates. Outra peculiaridade, até mesmo dentro dessa lista, é que as torcidas se tratam cordialmente. O jogo ganhou o apelido de Friendly Derby. Apesar disso, é historicamente o jogo mais violento da Premier League, sendo o que mais gerou expulsões ao longo da história. Outro clássico Davi e Golias no futebol inglês é Manchester United contra Leeds United. Mas, diferente dos outros dessa lista, o motivo dessa rivalidade não é geográfica. Afinal, Manchester e Leeds são cidades bem diferentes. Essa treta surgiu de uma guerra, conhecida como Guerra das Rosas. Nela, as casas de York e Lancaster disputavam o trono da Inglaterra em meados do século XV, e geraram inclusive a batalha mais sangrenta da história do país. A casa de York era representada pela rosa branca, enquanto Lancaster era a rosa vermelha. E essa rivalidade foi parar no futebol quase 500 anos depois. Inclusive, cada clube tem as cores do seu uniforme baseada na rosa de seu condado. A rivalidade entre as cidades aumentou ainda mais durante a Revolução Industrial, quando as cidades disputavam crescimento a partir da produção de lã e algodão. E assim como na guerra, Lancaster se deu melhor no duelo. Ao longo da história foram 48 vitórias do Manchester contra 29 do Leeds e 36 empates. Partindo para a América do Sul, a Argentina é lar de vários clássicos não tão equilibrados. Vamos falar agora do clássico platense, entre Estudiantes e Gimnasia e Esgrima. O Estudiantes nasceu de uma dissidência do Gimnasia e se tornou um time muito tradicional na Argentina, com grandes feitos no continente. Conquistou 4 Libertadores, sendo 2 invictas e 3 de forma consecutiva, 1 Mundial e 6 campeonatos argentinos. Infelizmente, não podemos dizer a mesma coisa do Gimnasia. Seu único título relevante é seu campeonato argentino vencido lá em 1929 na era amadora, no tempo dos dinossauros. E apesar de ser presença constante na primeira divisão argentina, só conseguiu disputar Libertadores 2 vezes, em 2003 e 2007, e nas 2 oportunidades caiu logo na fase de grupos. Mas eu acho que isso é culpa do nome do time. Se ao invés de chamar Gimnasia e Esgrima, ele chamasse Gimnasia e Futebol, eu tenho certeza que eles seriam melhores. O retrospecto mostra 66 vitórias do Estudiantes, 51 do Gimnasia e 70 empates. Essa vantagem está na mão do Estudiantes desde 1942 e nunca mais saiu. E no Campeonato Apertura de 2006 aconteceu o maior sacode da história desse clássico, 7-0 para o Estudiantes. Buenos Aires é uma das cidades mais ricas futebolisticamente do planeta. Praticamente em cada esquina tem um time de futebol.
Se você for lá dar uma passeada, você vai acabar tropeçando em algum time diferente. Por isso, as rivalidades por lá são determinadas pelos bairros. Um desses clássicos de bairro é entre São Lourenço e Huracán. Esse é o terceiro clássico com mais títulos do futebol argentino. O São Lourenço tem sua Libertadores, tem uma Sul-Americana e é o quinto maior campeão argentino com 15 títulos, além de ser considerado um dos 5 grandes na Argentina, ao lado de River, Boca, Independiente e Racing. Sim, lá na Argentina eles consideram o São Lourenço grande e o Estudiantes não. Não sou eu que estou dizendo, não me questione, não fui eu que decidi, foram os argentinos. Então esse é o problema deles, eu não tenho nada a ver com isso, ok? Inclusive, o Huracán era o principal candidato para ser esse tal sexto grande, e muito por conta de rivalizar com o São Lourenço. Dessa forma, formariam 3 duplas de times grandes que rivalizam entre si. Mas o Huracán caiu num ostracismo absurdo e nunca mais ganhou nada depois dos anos 70. Seus únicos títulos são seus 5 campeonatos argentinos, sendo 4 na era amadora. Em 2015, ele até chegou em uma final de Sul-Americana, perdeu nos pênaltis para o Santa Fé, mas foi uma coisa meio jogada ali, sem significar uma mudança significativa para o nosso globito. O histórico aponta 87 vitórias do São Lourenço, 54 empates e apenas 47 vitórias do Huracán. O São Lourenço leva a melhor até mesmo como visitante, para se ver a situação lamentável em que se encontra esse clássico. Outro clássico de bairro, nesse mesmo contexto, com grande disparidade, é Vélez Sarsfield contra Ferrocarril Oeste. O Vélez dispensa apresentações. Campeão de Libertadores, campeão mundial, 10 títulos argentinos. Agora, o Ferrocarril Oeste, você talvez nunca tenha ouvido falar, o que é compreensível, certamente, embora ele tenha mais títulos argentinos do que o Gimnasia Esgrima, por exemplo. O placar de partidas mostra 61 vitórias do Vélez, 46 empates e apenas 48 do Ferro. O Vélez sempre se mostrou muito dominante nesse clássico, e essa vantagem seria até maior, porém, essa é uma partida que não acontece desde o ano 2000, porque esse foi o ano em que o Ferrocarril caiu da primeira divisão e nunca mais voltou. Tá desaparecido desde então. Alguns já o declaram como morto, inclusive, mas eu ainda boto fé que um dia chega a vez deles de voltar. E para não falarem que eu não falei do Brasil, eu vou citar um clássico que você que não é de São Paulo talvez não faça ideia da existência. Santos contra a Portuguesa Santista. Esse é o maior clássico da Baixada Santista, mas não acontece desde 2007, porque a Portuguesa Santista não disputa nada na mesma prateleira que o Santos faz tempo. Ela quase subiu para a Série A1 do Paulista esse ano, mas bateu na trave. Foram 69 vitórias do Santos, 22 empates e apenas 15 vitórias da Portuguesa Santista. Vale dizer que a última partida oficial entre essas equipes foi uma vitória da Briosa por 2-1 em 2006. Bom galera, tem vários outros clássicos desiguais pelo mundo, aqui no próprio Brasil tem bastante, na Europa tem PSG contra Red Star, Porto contra Boa Vista, Chelsea contra Fulham, Feyenoord e Excelsior, LDU e Alcas no Equador, enfim, comenta aí se você se lembra de outros. Eu comentei os que eu julguei mais interessantes e curiosos. Espero que você tenha descoberto alguma coisa nova por esse vídeo. Se isso aconteceu, acho que vale a sua inscrição aqui no canal. E o critério para estar nesse vídeo não é a diferença de vitórias. Apesar delas serem citadas, o que está valendo aqui é a diferença na grandeza dos clubes. Não adianta vir comentar, mas o Colo-Colo tem 300 vitórias a mais que a Universidade de Chile, por que não está no vídeo? Não é disso que se trata, ok? Bom, e o vídeo vai ficando por aqui. Temos conteúdos nesse mesmo estilo todo dia 16, então comenta aí se você tem alguma sugestão de vídeo para fazer. Não deixe também de me seguir nas redes sociais e por esse mês foi isso. Espero que tenham curtido, valeu, tamo junto!